Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso especial, separado, editado, pensado justamente para você que estuda aqui na Faculdade de Legale. Que alegria ter você aqui comigo nessa aula sobre o juízo de admissibilidade recursal. Realmente é um dos temas que mais fascina quem gosta, quem estuda o sistema recursal no Código de Processo Civil. E eu quero ter a honra de dar a sua mão e fazer você passear e conhecer quais são os requisitos para que alguém possa ter um recurso admitido. Perfeito, meus amigos? É realmente um tema desafiador e eu quero contar com você, com sua parceria, para você se engajar nesse curso e poder tirar o maior proveito possível, né? Espero que a gente possa aprofundar os temas, conseguir compreender qual é a lógica adotada pelo Código de Processo Civil, para que você saia daqui turbinada no processo civil. Perfeito? Bom, quero deixar com vocês as minhas redes sociais, em especial o Instagram. Por quê? Professor, surgiu uma dúvida, você pode me mandar lá, entendeu? Você pode conversar comigo via Instagram, e aí eventuais dúvidas, eventuais questões, a gente pode trocar uma ideia por lá. Eu sou advogado, parecerista em direito privado e professor universitário. E ao longo da minha carreira, a gente vai estudando e vai se aprofundando e escreve bastante coisa também. E eu escrevi um artigo muito interessante sobre o conceito de recurso. E em que pese o curso, nossa aula, ser sobre o juízo de admissibilidade recursal, eu acho importante que a gente possa dar uma volta, em relação ao conceito de recurso, tá bom? E aí a gente vai começar a estudar isso agora. Você não pode esquecer que a gente vai ver tanto os pressupostos intrínsecos do recurso quanto os extrínsecos, além de estudar o conceito de recurso e as nomenclaturas que são utilizadas na prática. Mas vamos lá. Esse conceito, meus amigos, de recurso, ele é um conceito do professor Nelson Nery. O professor Nelson Nery, da PUC, ele pensa o sistema recursal brasileiro muito parecido com pensava Barbosa Moreira, que foi um dos grandes processualistas do nosso ordenamento jurídico, de como pensava o processo. E aí, meus amigos, o professor Nelson Nery, ele vai trazer o seguinte conceito. Olha, o recurso é o meio processual que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de um terceiro, a viabilizar dentro da mesma relação jurídica processual a anulação, a reforma, a integração ou o aclaramento da decisão judicial impugnada. E aí você fala, professor, como é que eu posso saber se eu estou ou não diante de um recurso? E que eu falei, bom, o que a gente pode fazer? Podemos destrinchar esse conceito de recurso para poder construir ele de uma maneira que você consiga identificar. Aqui nesse QR Code você vai encontrar um artigo meu lá no blog do DP que fala justamente sobre o conceito de recurso. E aí esse conceito formulado pelo professor Nelson Nery foi destrinchado. E aí a gente vai estudar rapidamente, qual seria então o conceito de recurso. Olha, o recurso é um instrumento que a lei coloca à disposição das partes. Então, o primeiro instrumento é a voluntariedade. O que seria a voluntariedade, professor? As partes são obrigadas a recorrer? Não. As partes recorrem se querem, É uma faculdade das partes. Elas têm o direito e elas podem o exercer. Se elas exercem, elas consumem o direito e de fato recorreram. Mas se elas não exercem, meus amigos, não teria também nenhum prejuízo. É como se elas estivessem acolhendo a decisão proferida para elas. Perfeito? Então, primeira questão é, o recurso é um direito que está à disposição das partes. Se as partes tiverem interesse, elas podem se utilizar do recurso. Ok? Segunda questão é a previsão em lei. E essa previsão em lei, meus amigos, não é qualquer lei, tá? Se você for olhar a competência, quem tem competência para falar sobre processo civil, para editar normas de processo civil no nosso país, meus amigos,
é a União. Então, a previsão deve ser em lei federal. Lei estadual pode criar recurso, professor? Não, não pode. A previsão tem que ser em lei federal. Resolução do Senado pode criar recurso, professor? Não. Recursos, né, em sentido estrito, eles devem ser criados por lei federal. Perfeito, meus amigos? Aí pensa comigo. Desenvolvimento no próprio processo em que a decisão foi preferida. Como é que isso acontece, professor? Meus amigos, quando você vai recorrer de uma decisão, você não vai abrir um novo processo. Não. Essa relação jurídica entre as partes, né, autor, réu e juiz, ela se prolonga para o recurso. E aí você não vai ter, por exemplo, uma sentença, daí acabou o processo, você vai recorrer em outro processo. Não. O recurso, ele se desenvolve no mesmo processo da ação principal. O máximo que vai acontecer é ter um número diferente, mas isso é uma mera formalidade de como o processo é julgado, né? Se ele vai ser em apartado e tal. Mas ele se desenvolve na mesma relação jurídica processual. Perfeito? Também tem o rol de legitimados, que, conforme o próprio conceito do professor Nelson Nery, quem seria? As partes, o Ministério Público e um terceiro. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse terceiro, né? E a finalidade recursal. Como é que eu vou entender, professor, qual é a finalidade recursal? Ela é muito simples, meus amigos. Quando a gente pensa nos recursos ordinários, né, que são aqueles recursos mais comuns aos tribunais de segunda instância, o que a gente vai ter? O recurso, ele pode querer anular a decisão caso haja um erro de procedimento ou reformar a decisão caso haja um erro no julgamento. Professor, não entendi. Vou explicar para você, meu querido. O que seria um erro de procedimento? O juiz fala bem assim, não vou fazer audiência, não quero fazer perícia, esse processo, está só tirando incomodação na minha vida. Ele vai lá e julga o processo não observando provas, por exemplo, não fazendo produção de provas. Teve um erro no procedimento. O processo civil fala que tem que ter produção de prova quando necessário. E aí você pede para anular a sentença. Mas se o juiz aplicou mal o direito, o seu pedido não é de anulação, é de reforma da decisão. E aí, olha, não é essa regra que eu quero que aplique. Eu quero que aplique outra regra, outro dispositivo, ou julgue de outra maneira, por conta de tal e tal e tal fundamento. Então, erro de procedimento anula a decisão impugnada. O processo volta a correr. Erro de julgamento reforma a decisão. Para mudar, né, o julgamento, né, com a finalidade de mudar o julgamento daquele caso, aquela decisão impugnada. Mas aí é importante você saber que nem só de erro de procedimento e erro de julgamento vivem as pessoas. Aí o próprio conceito do professor Nelson Nery vai trazer o seguinte, olha, pode ser que se queira, né, a reforma ou a anulação, perfeito? Consta ali. Mas também pode se queira a integração ou aclaramento de uma decisão judicial. Que aí é o caso, meus amigos, dos embargos de declaração. Né? Os embargos de declaração eles servem para esclarecer ou sanar algum vício da decisão impugnada. E aí você vai se utilizar os embargos de declaração. Então, esses são os 5 elementos do conceito de recurso. Aí você me pergunta, mas professor, então, ok. Eu vi aqui que tem os 5 elementos, vou recorrer. E aí o que acontece? Meus amigos, quando você vai ajuizar uma ação, por exemplo, você vai ter que passar por um caminho assim que não tem como correr. Quais são eles? As condições da ação e os pressupostos processuais. Quando a gente pensa, por exemplo, em condições da ação, são 2. Legitimidade
e interesse. É artigo 17 do Código de Processo Civil. E aí, a ação só vai poder se desenvolver, né, se tiver aquelas condições estabelecidas em lei, bem como, por exemplo, os pressupostos processuais. Então, o requisito para você ter uma petição inicial processada e admitida é o preenchimento das condições da ação, legitimidade e interesse, e os pressupostos processuais. Perfeito? Ok. A mesma regra se aplica ao ao sistema recursal. Por quê? Porque para que o recurso possa ser admitido, meus amigos, ele vai passar necessariamente pelo juízo de admissibilidade. E aí, meus amigos, é no juízo de admissibilidade que a gente vai começar a ver quais são os requisitos necessários para que a parte possa, né, pleitear a anulação, a reforma ou até mesmo, né, esclarecimento ou correção de erro material de uma decisão judicial. Aí, para que o recurso possa ser julgado pelo tribunal, que, né, é o tribunal que é competente para julgar aquele recurso, ele precisa passar por um filtro, né? É como se fosse um pedágio, que é o juiz de admissibilidade. Ele só vai, né, chegar ao destino, ou seja, chegar a ser julgado pelo tribunal, se ele preencher os requisitos de admissibilidade recursal. É importante que você tenha esse panorama geral para que a partir de agora a gente possa compreender quais são as terminologias corretas a serem utilizadas. Olha que interessante. Quero trabalhar com vocês. Chama-se de juízo de admissibilidade o juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade do seu exercício. Então, meus amigos, se a pessoa vai lá, recorre, e esse recurso cumpre todos os requisitos que a gente vai estudar na nossa aula, o que a gente tem? O conhecimento, a admissão desse recurso. É um juízo positivo. Esse recurso agora ele vai ser julgado pelo tribunal. Ele já passou pelo primeiro filtro, que seria o juízo de admissibilidade. Perfeito? Se ele não preenche os requisitos de admissibilidade, ele vai ser não conhecido ou inadmitido. É importante que vocês já se familiarizem com a própria nomenclatura do processo civil, que ela é importante na nossa prática forense. Então, aí a gente vai ter, juízo de admissibilidade. Ele é positivo quando o recurso é conhecido ou admitido. E ele vai ser um juízo de admissibilidade negativo quando o recurso não é nem conhecido ou admitido. Mas por que é um juízo negativo, professor? Porque, veja, meus amigos, se o recurso não é conhecido e ele não é admitido, o que vai acontecer? Ele não cumpre os requisitos necessários para ser julgado. E aí ele não passa, meus amigos, pelo juízo de mérito. Por quê? Apenas depois de admitido é que o recurso poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo. Aí você fala, professor, o que é isso? O que é provimento? O que é desprovimento? A gente vai falar sobre isso, meus amigos, no nosso próximo bloco. Pega seu cafezinho e não saia daí. Já venha para cá para a gente poder estudar, se aprofundar e continuar os nossos estudos. Perfeito? Forte abraço para vocês, espero você já, tá? Nem sai daí. Até o nosso próximo bloco.